Olá, guerreiro de Deus! Então, estamos na nossa série aprendendo sobre agora, em especial, as nossas armas. E nós já comentamos com você aí no nosso guia de estudos do AMAI, dentro de armas de combate, sobre a palavra de Deus que é a sua espada. Já falamos também sobre o nome de Jesus que lhe garante vitória, sobre a armadura de Deus e o escudo da fé. E agora você ouvirá com a pastora Silvia o tema O sangue de Cristo tem todo o poder. O sangue de Jesus é uma poderosa arma espiritual para você, guerreiro. Olá, precioso intercessor. Nós continuamos a nossa caminhada dentro do Momento AMAI, falando sobre combate espiritual. Estamos aí fazendo essa abordagem das armas espirituais, dessa instrução tão preciosa que Deus colocou para nós na sua palavra. E hoje nós vamos estar falando sobre o encontro 17, para você que tem o guia 2 do AMAI, guia de estudo 2 do AMAI, é o encontro 17. O sangue de Cristo tem todo o poder. E o nosso versículo-chave está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no verso 11, que diz assim: Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte não amaram a própria vida. Amém? Nós precisamos ter uma compreensão muito clara, porque é decisivo quando nós falamos sobre batalha espiritual, sobre combate espiritual, sobre a vida espiritual, falar sobre o sangue de Jesus. Nós não temos condições de entrar numa batalha ou de falar sobre isso, sobre adentrar nas regiões celestiais, fazendo batalha espiritual, lutando essa guerra sem falar do sangue de Jesus e sem ter uma compreensão clara do que significa isso, dessa compreensão, dessa dimensão do poder do sangue de Jesus. E uma das coisas, até que você que está com o guia, você pode observar que até eu destaquei aqui, e ele fala assim no guia: o sangue de Jesus é a chave para a nossa entrada no reino de Deus. E isso é crucial para que a gente possa caminhar dentro do combate espiritual de forma vitoriosa, essa compreensão que o sangue de Jesus é a chave da nossa entrada no reino de Deus. Por quê? O homem, quando pecou, ele saiu da presença de Deus, Então o homem foi expulso do jardim por causa do pecado. E a Bíblia nos relata que Deus colocou os 2 querubins da guarda nas portas para que o homem não retornasse. E nós compreendemos que a Bíblia diz assim que o salário do pecado é a morte. Então o pecado nos trouxe essa condenação, e uma condenação de morte, a qual o homem não conseguiu reverter por sua própria força. A Bíblia diz assim que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem um homem sequer que não tenha pecado. E no nosso próprio esforço nós não conseguimos voltar para a presença de Deus. E é isso que Jesus fez, a obra de redenção da cruz. Quando Jesus se tornou homem, tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, a condenação que estava sobre nós, ele carregou tudo isso naquela cruz. E o que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Jesus cumpriu isso, cumpriu o seu sacrifício e morreu em nosso lugar. E o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, ele foi derramado para a nossa redenção, ou seja, a nossa dívida foi quitada, nós fomos justificados. Até no Salmo 24, se nós formos olhar com carinho e ver a questão do Salmo 24, ele fala assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará na presença de Deus? Quem tiver mãos limpas e o coração puro. E essa condição, humanamente falando, de nós mesmos, nós não conseguimos. E isso só é possível, mãos limpas e coração puro, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, que trouxe redenção, purificação, a nossa reconciliação com Deus. E é por isso que Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade
e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Até os seus discípulos estavam questionando, mas nós não sabemos, né, o caminho, né? Até Filipe falou assim para Jesus, falou, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele falou, vocês sabem o caminho. Jesus falou isso, vocês sabem o caminho. Ele falou, estou há tanto tempo com vocês, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, através do sacrifício de Jesus, é essa chave, né? Então, assim, os céus se abriram. Até o Salmo 24 tem um significado muito profundo, que é o salmo que a gente fala de ascensão, que ele fala assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, né? Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E então os portais dos céus que se fecharam por causa do pecado, quando o homem foi expulso do jardim, né? E as portas se fecharam. Nesse momento em que Jesus subiu aos céus, que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, os portões se abrem pela primeira vez para aquele que é 100% Deus e é 100% homem, sendo o caminho, nos reconciliando com Deus novamente. Então os portais do céu se abrem. Então o sangue de Jesus é essa chave, é a chave mestra de entrada do reino de Deus. Então nós não podemos falar de combate espiritual, de batalha espiritual, sem falar do sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que nos habilita e nos dá essas condições de lutar esta batalha espiritual. Principalmente quando nós falamos de confronto com o inimigo, confronto com as hostes do inimigo, né? Contra Satanás e seus demônios. Quando nós entramos num combate espiritual e um confronto com o inimigo, se o inimigo olhar para nós, se o inimigo pegar e falar assim, olha, vem aqui, vou olhar para Silvia, nas minhas próprias condições, né? Eu sou uma presa fácil para o inimigo. Agora, o que me habilita é o sangue de Jesus, que venceu até a morte e ressuscitou ao terceiro dia e me habilitou e me deu condições. Então, quando o inimigo se levanta na batalha contra a minha vida, o que o inimigo vai ver é o sangue de Jesus sobre a minha vida, que traz a redenção e nos dá essa condição do que o Salmo falou assim, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Porque o sangue de Jesus nos justifica, nos redime, né, nos traz remissão dos nossos pecados e nos torna justos diante de Deus e aptos para esta batalha. Então o inimigo ele fica ao derredor rugindo, bramando como um leão, mas ele não pode tocar, porque ao nosso redor a Bíblia fala que estão acampados os anjos do Senhor e nós estamos sob a cobertura do sangue de Jesus que nos dá esta condição. Até o Charles Spurgeon, que é o príncipe, considerado o príncipe dos pregadores, ele fala assim que a cruz é um grande embaraço para o diabo, porque a Bíblia diz que através da cruz o inimigo foi despojado, ou seja, ele foi desarmado, ele foi envergonhado, e a vitória da cruz é a nossa vitória do sangue de Jesus, né? Então isso abre um tesouro no céu, né? Então, assim, nós temos aí muitas chaves que podem abrir portas financeiras, portas de oportunidade, né? Mas a chave mestra que nós temos para o reino de Deus é o sangue, é a cruz, é o nome de Jesus, é o sangue de Jesus, né? Então, que morreu, mas ressuscitou, né? E nos habilita e nos dá essa condição. E eu gostaria até de ler o que está no guia com vocês, que diz assim, você compreende o valor desse sangue? O sangue de Jesus não deve ser mencionado de forma leviana ou por brincadeira, mas com santa ousadia e reverência. Nós precisamos compreender a dimensão do valor do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Então, na batalha espiritual, quando a gente se levanta e nós clamamos o sangue de Jesus, o inimigo foge, né? Porque ele não aguenta esse confronto, né? Esse é o que Jesus concluiu na cruz, né? A sua morte e a sua ressurreição. O Benny é um grande evangelista, né? O pastor Benny tem um comentário, esse comentário está no guia lá no Encontro 17, ele diz assim, a aplicação do sangue de Jesus é feita pela oração. Temos fé no sangue de Jesus, é Ele quem mantém nossa comunhão. Peça continuamente ao Senhor. O sangue não cobre ninguém automaticamente. Que cubra você com o sangue e assim aproprie-se de todos os benefícios da cruz de Jesus. Proteção, acesso a Deus, perdão, segurança na graça divina, redenção, reconciliação, permanência na presença e na vitória de Deus.
Lembre-se que ao pedirmos a Deus que nos cubra com o sangue, o fazemos pelo relacionamento com Ele, que com Ele temos por intermédio da aliança de sangue. Aproprie-se de todos os benefícios da cruz de Cristo, declare a derrota de Satanás, expulse os demônios e profetize a vitória que vem da cruz. Vença pelo sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus nos habilita a lutar esta batalha. E é isso que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, que nós lemos no verso 11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Então tenha isso no seu coração e compreenda esta verdade, compreenda a dimensão desta verdade, que o sangue de Jesus tem todo o poder e é Ele que nos habilita a estarmos à frente dessa batalha vitoriosos. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Amém? Amém, guerreiro? Então vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos nos colocando diante da Tua presença nesse instante, Pai. Reconhecendo, ó Deus, a nossa condição, Deus, falha, pecaminosa diante do Senhor, ó Pai. Nós reconhecemos, ó Pai, o sacrifício de Jesus naquela cruz. Nós reconhecemos, ó Pai, nesse instante, Deus, a nossa dependência do sacrifício de Jesus, a nossa dependência do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. E nesse instante, Pai, nós queremos reconhecer isso e clamar para que esse sangue esteja sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós compreendemos que o Teu perdão foi condicional ao Teu sacrifício na cruz. Senhor, a nossa dívida foi quitada, Pai. Nós entendemos que a salvação foi pela graça, mas ela não é de graça. O preço foi pago e o preço foi pago pelo sangue do Cordeiro, pelo Teu corpo que foi moído naquela cruz, ó Deus. E nós reconhecemos isso nesse instante. Nós oramos agora, Pai, sobre cada guerreiro de oração. Nós reconhecemos o Teu sangue e pedimos, Pai, nos cubra com Teu sangue, Jesus, sobre as nossas vidas, desde o alto da cabeça à planta dos pés, Pai. A purificação, Senhor, Deus, a nossa redenção, a purificação dos nossos pensamentos, a purificação das nossas emoções, ó Pai, das nossas atitudes, ó Pai, que revelem, Senhor, realmente mãos santas e um coração puro, conforme, Senhor, nós lemos na Tua palavra, Pai. Que isso se revele, Senhor, pelo sangue de Jesus nas nossas vidas, Pai. Porque nem as nossas melhores intenções, ó Pai, podem alcançar a Tua santidade. E isso, Senhor, nós reconhecemos que é pelo sangue de Jesus, ó Pai. O sangue de Jesus que nos protege, o sangue de Jesus que derrotou o inimigo, ó Pai. O sangue de Jesus que fortalece a nossa vida, que restaura a nossa vida e nos dá condições de caminhar próximos de Ti. É o sangue da nova aliança, Pai. É o sangue, Senhor, da reconciliação contigo, que nos aproxima do Senhor. É o Teu sangue, ó Deus, que nos habilita à filiação, ó Deus, que nos dá condições de chamarmos de Pai e o Senhor nos chamarmos de filhos, ó Pai. Deus, que, Senhor, é pelo sangue de Jesus que entendemos que nos tornamos co-herdeiros com Cristo, Deus, e vencedores nessa batalha, porque nós lemos pela Tua palavra e compreendemos isso, Pai, que a nossa vitória, Pai, está condicionada àqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro. Então nós entendemos que a vitória, Pai, não é mérito nosso, Pai. A vitória, Senhor, é pelo sangue de Jesus. Então nós reconhecemos isso e oramos isso sobre a vida de cada intercessor, Pai, de cada guerreiro de oração, Senhor, que faz parte desse movimento, que está, Senhor, fazendo parte deste momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, guerreiro. Então, leve isso para o seu dia, clame o sangue de Jesus, recorra ao sangue de Jesus e nós seremos mais do que vencedores. Amém.